E aí, eu tive que tomar um monte de medicamentos controlados. Imagina, tomar diazepam, clonazepam, Rivotril, Aprax, Ritalina, Zargo de 1 miligrama. Mas era remédio de tarja preta todo dia. Eu tinha que tomar de manhã, de tarde e de noite. E aí, eu fiquei encostado no INSS. Dr. Elson, ele era o perito do INSS, mas ele também era psicanalista e psiquiatra. Ele me examinou, fez todos os procedimentos, disse assim à minha esposa: toma os meios que você precisa tomar, porque o teu marido ele vai virar um psicotrópico e ele vai viver o resto da vida tomando remédio. A serotonina, que é a célula neurotransmissora da autoestima, do prazer, da alegria, ela soma essa substância na mulher como 80 miligramas e no homem como 40 miligramas. Então, se a mulher está com o nível de serotonina baixo, a mulher está com depressão. E se o homem tem 40% da substância de serotonina baixa, ele está com depressão. E a minha serotonina não era 40, era 11,2. Eu não tinha a força para nada. Aí tu imagina, como é que ia servir ao Senhor, como é que ia para a igreja? O lítio controla a coordenação motora, o número de 0,5. Quando o pessoal da endocrinologia fazia os meus exames, sempre dava indetectável, então eu andava na rua assim, ó. Isso depois de 10 anos casado, eu já andava assim, e as pessoas diziam: o que será que está acontecendo com... Eu era presbítero nessa época. Aí, nesse momento que eu tenho esse transtorno, aí o Dr. Elson deu a carta para ela. E aí, o pastor da minha igreja na época, ele disse: então, se o médico te deu, separa do Isaac. Ó, o pastor da igreja. E aí minha esposa falou assim: não, eu não vou fazer isso. Porque eu casei com meu marido, e ele era um homem normal, um homem bom. Eu tomei todos os medicamentos, mas aí eu vi que era uma obra maligna. E eu falei: não, peraí, irmão, eu sempre andei com Shirley Carvalhais, Cassiane, Jorginho Xerém, mas tanta gente boa, andando com pessoas e sempre trabalhando na obra de Deus, desde a minha mocidade. Nesse dia, a minha esposa falou: eu não vou levar essa carta à frente, nós vamos vencer. Eu comecei a subir um monte sozinho. O tio dela era um agenciador de seguros e ele também trabalhava com propriedades, mas ele tinha um monte. Depois, se vocês quiserem acessar, acho que é igrejadomonte.com.br, lá no Google. Aí ele vendeu 16.450 metros quadrados de terra para a igreja. E essa área se tornou um monte exclusivo da igreja, que só subiam os obreiros na quarta-feira e os irmãos da igreja, era um monte fechado. E eu subia todos os dias que estava encostado. Subia, pegava minha Bíblia, pegava um cajado de vassoura, qualquer coisa que tinha lá, para eu poder me apoiar, para que eu pudesse ter controle emocional e psicológico e coordenação motora, para subir um monte. E estudava à tarde e eu tinha que levar ele pela manhã. Aí eu comprava um carretel de linha, uma pipa, ia subir um monte com meu filho, e quando ele soltava a pipa dele, eu cantava e orava, cantava e orava, cantava e orava. Eu sei que isso durou aí um período de mais de 2 anos. E todo mundo acreditando que eu não iria sair desta situação. Mas aí, de repente, eu comecei a ter um toque. É um transtorno obsessivo compulsivo, que eu ficava assim. Nossa Deus, era horrível. Ficava dessa forma. Era muito estranho. Mas eu sentia que alguma coisa aqui estava movendo. Aí a Elialda dizia assim: ô Isaac, não faz isso não. Quando você sentir vontade de coçar a cabeça, vai para o cantinho, disfarça, porque tá todo mundo me perguntando: o que está acontecendo agora? Eu não sabia a resposta, não sabia absolutamente nada, mas passei um sofrimento, irmão, porque as contas vieram, o dinheiro acabou, a situação ficou difícil, e a Elialda segurando as pontas na Unimed, e a gente confiando que Deus poderia fazer alguma coisa. Um belo dia, eu ainda com a minha fé, ainda com a minha certeza de que eu poderia vencer, eu desisti de tomar todos os remédios. Eu desisti, eu não queria. Falei: eu não quero isso para minha vida. Voltei para a empresa falou: ó, nós vamos te reabilitar, mas se você passar mal, a gente não pode fazer mais nada. Não, deu 3 dias na empresa, eu fui mandado embora porque eu passei mal lá dentro. Eles falaram: olha, já que você não quer a cura, então você está dispensado. Só que eu era chefe da seção. Os irmãos sabem, eu sou um padeiro profissional, um confeiteiro profissional, um pasteleiro profissional,
Enfim, nessa área de confeitaria, eu trabalho em todas as áreas e sou formado pela Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro e tenho minha secretaria lá até hoje, graças a Deus por isso, e conheço bem a área. Então eu era chefe do setor. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Desempregado, não podia fazer mais nada. A empresa me deu mais uma oportunidade, volta lá no psiquiatra ou no psicanalista e volta para que você se sinta assegurado. E eu voltei lá e ele disse, só se você voltar a tomar os medicamentos. Eu não quero. Ele foi lá e pegou meu prontuário, riscou e disse, então, nada posso fazer por você. Você pode ficar aí com a sua vida destruída, porque os medicamentos, eles têm um efeito. E os Argos de 1 miligrama, você tomava ele e ele apagava toda a tua memória. E você tinha que tomar os outros medicamentos para você dar continuidade à tua vida e ao teu programa de vida, o estilo de vida. E eu falei, não, mas eu não quero isso para mim. Eu continuava com o toque. E Elialdo disse, o que nós vamos fazer? Aí eu passei tão mal, um dia que eu fui parar no hospital, e no dia que os bombeiros chegaram para me dar segundo a enfermeira que era da minha igreja, ela era chefe do setor, olha como é que Deus usa as pessoas. Naquele dia eu passei mal, fui parar nesse hospital, e a chefe do setor era ela estava lá. Quando os médicos de hospitais psiquiátricos chegaram lá para me aplicar uma injeção, para mudar toda a minha concepção de vida, ela disse, não, ele já está bem, pode deixar que eu vou medicar ele. Aí ela pegou uma seringa, a Elialda sabe contar essa história, não eu sei contar, mas ela sabe contar, pegou a seringa, aplicou e disse para Elialda, segura ele, porque se ele não se controlar, esses médicos vão aplicar uma injeção e ele nunca mais volta ao normal. E aí a Elialda fez o papel dela, a enfermeira fez o papel dela. Por fim, os meus cunhados foram direto para o hospital, me colocaram no carro, me levaram para casa, me deram um banho, eu estava tremendo, mas tremendo, agitado demais. E ele falou, calma, te controla, você vai passar por isso. Acabou. Fui convidado para ir a uma igreja de oração, né? Quando eu pisei na sede, na igreja super lotada, ela olhou para mim e disse, meu servo, foi eu quem te trouxe aqui. Aí eu tomei um susto. Foi eu quem te trouxe aqui porque eu preciso dizer a você que eu preciso de você na minha obra e a sua mente é a ação, é o campo de batalha que o diabo quer destruir. Mas quando eu vi que a situação estava fugindo ao teu controle, então eu coloquei uma bola de fogo na tua cabeça e tu fica assim. E todas as vezes que ela vem e você sente esse incômodo, não te preocupa, eu estou tirando tudo aquilo que entrou e estou te devolvendo a vida. Uau! Aí, eu comecei depois dessa palavra, eu voltei para casa feliz, contei para Elialdo, contei para todo mundo, fiquei super feliz da vida. De repente, eu comecei a melhorar. Não tinha mais emprego, montei uma barraquinha de pastéis e caldo de cana na esquina de minha casa. Eu sei que eu comecei a vender pastéis e caldo de cana para que as coisas voltassem a melhorar. Teve um dia que a gente vendeu 500 pastéis. Eu passei a ter 6, 8 funcionários que trabalhavam comigo. A vigilância sanitária foi lá em casa e disse, você tem que mudar toda essa área aqui, colocar tudo branco, porque você realmente é um grande profissional. E eu comecei a fazer bolinho de aipim com carne seca, quem gosta? Bolinho de aipim com carne moída, coxinha de frango com catupiry, pastéis, quibes, etc. E eu comecei a fazer um monte de coisa gostosa. E vendia lá no meu ponto de caldo de cana. E aí eu passei a vender 18, 20 dúzias de cana por dia. E aquelas coisas foram crescendo. Aí montei a primeira pastelaria da cidade. Depois eu montei mais 4. Uma fora de rua, uma dentro da faculdade onde minha esposa fazia o curso de administração. Eu ganhei a concessão e montei uma lanchonete, uma confeitaria lá dentro. E depois eu comprei da rodoviária. Então, daquele emprego pequeno, eu comecei a ter as minhas próprias confeitarias, as minhas próprias pastelarias. Aí depois comecei a comprar os nossos carros, as nossas coisas, as coisas foram melhorando. Quando o Theo nasceu, aí eu vim para os Estados Unidos. Faz 8 anos que eu estou aqui só. O Theo está com 8 anos, vai para 9 agora. E aí, de repente, no dia 3 de janeiro, eu estava em casa, dia 2 de janeiro, às 4h45 da tarde, mais ou menos, eu estava em casa e a Elialda disse assim, nós estávamos no apartamento, a Elialda disse assim, vai lá em casa, faz um lanche pro Telzinho que ele vai para o karatê. Eu fui lá tranquilamente, entrei no carro. Quando eu cheguei em casa, que fiz um Nescau que o Tel tomou, aí eu percebi que o óculos, o meu olho já estava aqui embaixo.
Aí eu falei, ué, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu fui tentar segurar alguma coisa com essa mão, ficou dormente, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. De repente, eu fui tentar andar e todo lado ficou paralisado. Aí eu falei, ué, o que está acontecendo? Não falei nada, entrei no carro, peguei o Theo, levei aonde tinha que levar, peguei a Lialda no lugar que ela estava, levei para casa. Aquela noite não foi uma noite legal, foi uma noite ruim, porque eu tentei controlar as coisas, mas não consegui. Quando foi por volta de 2h45 da manhã, não consegui mais dormir, orei insistentemente. Quando foi no sábado pela manhã, dia 3, nós tínhamos o nosso culto, eu, ela, o Theo e o cachorro, fizemos o nosso culto em nossa casa. Quando terminamos o culto, ela disse, nós vamos para onde agora? Eu falei, nós vamos trocar essas louças em uma loja e depois vamos voltar. Quando eu entrei no carro, aí eu disse, não, peraí, eu vou ao hospital. Quando eu fui ao hospital, irmãos, aí naquele dia, liguei para o pastor Osés e disse, pastor Osés, ora por mim porque eu estou indo ao hospital, porque eu não estou bem. E ele, Alda, disse, você está com AVC, aí você está com câncer. E todo o seu lado direito está paralisado. Quando eu cheguei lá, no Grand Strand Medical Center em Morbid, eu não podia ser atendido porque eu não tinha um appointment. Mas um crente estava na recepção com o incrédulo. O incrédulo não deixou entrar. Mas o crente disse, não, você não vai para lugar nenhum. Você precisa ser cuidado agora, senão você não passa de hoje. Ele me levou lá no ambulatório, 10 médicos me atenderam. Naquele dia eu fui para o hospital, imediatamente eles não deixaram eu sair. Começaram a me dar 3 injeções anticoagulantes aqui, me colocaram os aparelhos, os eletrodos, me deram um AS infantil, me deram várias injeções e disse, a partir de agora você está sob os nossos cuidados. Só que eu não sabia o que Deus tinha. E aí, eu estou lá, o 1º, 2º, 3º, 5º, 6º dia, estou internado, sendo cuidado por aqueles médicos. E o médico olhando para mim disse, rapaz, você não para. O que já teve de gente te visitar aqui, e você não para, vou te dar uma mulher para você andar no hospital. E aí eu com um lado só, me arrastando e andando e conversando, e gente, todo mundo orando por mim. Aí um pastor da África ligou para mim e disse, pastor Isaac, falou assim, ele sou eu, pastor Alan. Ok, eu quero orar por você porque o Senhor está enviando um anjo aí para cuidar de você porque você vai sair dessa. Pronto. Eu senti uma alegria, uma êxtase tão forte na hora e foi de fato o que aconteceu. Daquele dia em diante, eu comecei a melhorar. E aí eu lembrei que eu pagava um plano de seguro de vida. Aí já pagava 4 anos esse plano. E eu liguei para minha agente e disse, olha, eu estou no hospital, as minhas condições são essas. Ela disse, não, fica tranquilo que nós vamos fazer a portabilidade agora para saber qual é quais são os seus recordes médicos. E aí de fato ela fez essa portabilidade e disse, você tem direito a receber toda a pólice se você sobreviver. Irmão, e eu não queria mais morrer. Eu falei, não é doido, mas aí não. Se eu tenho direito para receber aquilo que me é de direito, eu vou receber. Aí ela disse, e se você falecer, vier a falecer, a sua esposa recebe 100%. Irmão, eu já sou 100% para ela. Como é que ela ia ter? Não, eu falei, aí não, eu quero receber, então aquilo que eu tenho direito. E aí, foram uns engraçadinhos lá no hospital, dizendo, rapaz, você é tão jovem, tão bonito, tão novo, e a sua esposa tão nova, e essa condição só leva a pessoa. Eu falei, leva não, nem para o céu, nem para o inferno, agora não, pode ficar tranquilo que eu vou sair dessa. E graças a Deus, passaram-se os dias, recebi a apólice, Deus foi muito bom e é muito bom, muito generoso comigo, recebi o valor que deveria ser repassado para mim, um valor muito abençoado, Deus me abençoou e eu fico pensando, irmãos, vocês percebem que eu já tive algum AVC? Não, porque quando Deus faz completo. Sabe, então eu glorifico a Deus, continuo na bênção de Deus, só que sabe por que tudo isso foi motivado? Porque eu decidi servir ao Senhor de verdade. Já servia, mas eu queria fazer mais para o Senhor. E quando o pastor Osés disse assim, pastor Isaac,
o senhor pode ministrar um curso para nós da ETAD? Eu falei, posso. Você pode nos ajudar a trazer a secretaria da ETAD para cá? Posso. E aí, quando nós trouxemos a secretaria da ETAD, aí eu caí com o AVC. E aí, vão fazer 2 anos agora, dia 30 de setembro. Agora nós estamos formando os irmãos de Morubite e até setembro a gente vai formar 19 irmãos nessa igreja. E os irmãos que fazem o seminário aqui, eles têm crescido na graça e no conhecimento. Porque somente o que faz uma igreja crescer é, primeiro, a palavra. E segundo, esse momento que estamos aqui de oração. Muitas igrejas já fecharam as suas portas, porque não tem mais o desejo de orar. E o que segura o crente não é a performance que ele apresenta. Eu estou de linho hoje, é bonito o linho, né? Mas não é a minha performance que vai me deixar de pé. O que vai nos deixar em pé na presença de Deus é quando nós nos dedicarmos com todo o nosso ser para Ele e dizemos todos os dias ao Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tem igrejas que até hoje não conseguem entender qual é o segredo do seu crescimento ou qual é o segredo da sua falência. A doutrina da oração tem sido esquecida em muitos lugares. Se eu estou aqui até hoje, é porque eu tenho mantido uma comunhão diária com Deus. Eu tenho o meu momento com Deus todos os dias. E tem gente que aproveita este momento para vir à igreja para orar. Aí quando sai daqui, volta a velha vida de pecado, volta a velha vida de normalidade, de falsa religiosidade, etc. Irmãos, aproveite esse momento. Porque se você está aqui agora, é porque Deus lhe trouxe aqui para ouvir esta palavra e para receber esta oração que você recebeu esta noite. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você sabe que enquanto você está aqui nesse lugar agora, o Senhor conhece as outras necessidades? Você sabe que apesar de todos nós clamarmos de uma vez só, o Senhor consegue ouvir a voz de cada um de nós, discernir cada voz que é levada ao céu agora? Você acredita que através do momento que você está aqui, Deus conhece a sua necessidade psicológica, educacional, econômica, física, mas você abandonou tudo em casa para vir buscar ao Senhor. E você crê que o Senhor pode abençoar você em todas as áreas que você necessita? Você crê nisso? Eu gostaria que você viesse à frente, você que quer receber uma oração.